Você tem foco na sua vida? Você está conseguindo completar as suas tarefas ou, enfim, conquistar aquilo que você sempre almejou? Nós estamos agora depois do carnaval, né? Já passou. E muita gente fala assim, agora que eu vou começar a trabalhar. A gente falou no programa sobre isso ontem. Silvana, tudo bem com você? Tudo bem, e você, Thiago? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, gratidão por esse momento. Imagina. E aí eu te pergunto, muitas pessoas então voltam agora a dizer que estamos trabalhando, vamos fazer isso, vamos conquistar. Aí tem gente que planejou as coisas lá no final de 2019, já chega aqui em março e fala assim, já não cumpri metade das coisas. Como é que a gente consegue ter foco para realizar aquilo que a gente planejou de verdade? Primeiro ponto, Thiago, é realmente assim ter metas. As metas ajudam a pessoa a ela seguir aquela direção, a estar focado. Aí ela sabe, eu quero chegar lá. Então, assim, ela para de dizer, muitas vezes, sim, para tantas coisas que tiram o foco dela, porque ela precisa chegar naquele ponto que ela mesma colocou. E outro detalhe, Thiago, é que eu, assim, nos meus desenvolvimentos, nos acompanhamentos de grupos, é que as pessoas, elas falam que têm metas, mas no fundo elas acabam não colocando no papel. É importante colocar no papel, e é importante tirar do papel, você entrar em ação, você ter foco para atingir as suas metas. Então, o primeiro ponto, realmente colocar no papel. Se você for perguntar por aí para as pessoas, de cada 10, talvez uma pessoa colocou no papel as metas que realmente elas querem e assim a pessoa acaba não tendo foco. É para começar a academia? Não começa. É para começar a dieta? Não começa. Amanhã eu começo e nunca começa, porque não tem o foco, porque não tem a meta. Aí eu te pergunto, colocar no papel facilita para nossa mente também entender que aquilo é algo a ser cumprido? A gente precisa visualizar aquilo? Sem dúvida. São 2 pontos. As metas, elas precisam estar neurologicamente corretas, como nós falamos. Então, assim, a mente consciente, ela precisa entender que o nosso cérebro, a estrutura dele é o seguinte: tem a mente consciente, que representa aí, a neurociência explica, cerca de 10%, e é como aquele iceberg, lá no meio do oceano, que só tem a pontinha. Então, essa pontinha é a mente consciente, 10%. Aí, embaixo tem a mente inconsciente, que é onde estão, assim, os padrões repetitivos, as crenças limitantes, os sonhos, os medos estão na mente inconsciente. Então, assim, são 2 pontos para se ter mais foco, para você atingir seus objetivos e metas. Primeiro ponto, você tem que trabalhar a mente inconsciente, que é ali onde está os 90% embaixo ali do iceberg. Está escondido, isso mesmo. Então, essa parte escondida, ela não responde da mesma maneira que a mente consciente. Ou seja, a mente consciente, ela é muito lógica, ela é muito racional, ela é muito cognitiva. A mente consciente, ela é muito automática. Como que o inconsciente, ele recebe bem uma informação para você estar mais focado? É por meio, assim, de um exercício que nós chamamos, que por muito tempo foi considerado um grande segredo. E ainda não é comum aqui no Brasil as pessoas praticarem. Essa técnica, que foi um segredo durante muito tempo, vários bilionários, várias pessoas de sucesso, atletas, elas praticaram isso que eu vou comentar com você agora. Que é... Vamos lá, eu tô curioso agora. É um segredo. Então, é você se imaginar você realizando aquela meta. Por exemplo, digamos, as pessoas, elas têm muito, assim, o foco de eliminar peso. Meu Deus, eu tô imaginando várias coisas agora, já, Silvana. Tem que imaginar, Thiago. Porque você tem que se imaginar naquela situação. Exatamente, como se fosse verdade isso. Isso já a física quântica já explica, porque assim, o cérebro, a neurociência já explica. Ele é atemporal, não tem tempo para ele. E assim, ele não distingue o real do imaginário. Então, quando você se imagina numa situação, você libera ali os neurotransmissores, você sente aquela sensação como se fosse verdade. Então, assim, digamos que a pessoa, ela perde muito foco da dieta, ela sai, enfim. Por quê? Primeiro, ela não está trabalhando a mente consciente. Provavelmente, ela tem medos, traumas, comportamentos repetitivos, talvez a família toda sempre foi assim, meia cheinha, e ela está com essa dificuldade. Talvez ela se sente rejeitada também, que isso faz com que a pessoa, ela ganhe mais peso. Então, assim, a pessoa, ela tem que desenhar ela com o peso que ela deseja. Por exemplo, ela está pesando 100 quilos
e ela quer pesar 70. Então, ela tem que se desenhar com 70 quilos, com as curvas. Mentalmente, ela tem que se ver daquela forma. Exatamente. E essa é uma técnica que os atletas, eles aplicam muito mesmo para atingir, por exemplo, no basquete, eles imaginam, a Hortência fazia muito essa técnica e várias pessoas. Então, assim, a pessoa imagina. Então, um passo que torna fácil o processo é a pessoa desenhar. Não precisa ser um desenho artístico, sabe, Thiago? Isso. Então, a pessoa se imagina ali, ela, num vestido, se for uma mulher, num vestido deslumbrante. Eu fiz muito esse processo de, assim, de imaginar assim, magra, com cintura e tudo mais, com um vestido belo e tal, como se ela fosse numa formatura, ou num casamento, ou numa festa, e ela estando super feliz. Mas do jeito que ela sempre sonhou em estar. Como ela sempre sonhou. Então ela coloca uma música de fundo bem legal, que ela se sente empoderada e faz essa técnica. Essa é uma maneira que o inconsciente entende e dá muito certo, sabe, Thiago? Eu vou dizer pra você o seguinte, do que a gente conversou aqui, eu achei super interessante desse seguinte ponto. Vamos imaginar, então, essa questão de você diminuir o seu peso, que é um sonho que você tem, tá? Então, para você fazer isso, você tem que, primeiro de tudo, se imaginar, você ter essa visão dentro da sua cabeça. Isso, criar lá no seu cérebro, que é uma parte do hipocampo, que isso é possível. Tá. Tem que acreditar. Aí, vou desenhar, vou colocar isso no papel. E também vou colocar as metas. Eu vou pra academia, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, eu tenho que cumprir isso tudo. Agora, dentro disso tudo, eu tenho que aprender a dizer não. Sem dúvida. Se eu estou dentro de uma dieta, eu tenho que saber dizer não para quem me convidar para comer alguma coisa que vai fugir daquele objetivo. Sem dúvida. Então, assim, aí nós trabalhamos a mente inconsciente. Da pessoa se imaginar, ela pode criar um quadro dos sonhos, ela se imaginando, enfim, criar, cortar de revistas, ou até mesmo fazer no computador, enfim. Aí tem que se trabalhar também para essa pessoa ela ter foco e realizar as metas, a mente consciente, que lembra que eu falei que ela é analítica, racional. Então, assim, aí tem que se estabelecer metas neurologicamente corretas, que nós chamamos, de modo que a tua mente consciente entenda que eu tenho que fazer isso. Nós chamamos isso na administração, em tantas outras organizações aplica essa ferramenta que nós chamamos de SMART. Então, as metas, elas precisam ser esmartirizadas, ou seja, o S é de específica, que é do inglês, né? E o M de mensurável, e o A significa que tem que ser, assim, uma autorrelevância para a pessoa, o R também autorrelevância, e o T é de time, é de tempo. Então, assim, a pessoa, ela quer... Vamos continuar com esse exemplo de eliminar... Do emagrecimento. Do emagrecimento. Tá, então ela pesa 100 quilos, ela quer pesar 70. Então, ela tem que especificar. Desejo pesar 70 quilos durante tal, até 30 de maio de 2020. Tem que ser algo bem específico. A pessoa ela não pode falar aquilo que ela não quer. Ah, eu não quero ser gorda. E que seja mensurável, ou seja, que ela possa alcançar. Isso, tem que ser mensurável. Algo que esteja no controle dela. Aí, por exemplo, como você falou, a pessoa tem que dizer não em muitos momentos. Sim, porque daí, em alguns momentos, as pessoas vão falar assim, olha, vamos em tal lugar, fazer um happy hour, enfim, comer isso, comer aquilo, comer uma pizza. Ela tem que falar assim, olha, eu estou focada na minha meta, que é isso, porque eu preciso ser mais saudável, que daí ela vai entender que quando ela fez aquele desenho de um corpo saudável, não é só a questão ali do eliminar peso, de ter um corpo bonito. Significa que ela vai ter mais tempo para estar com aquelas pessoas que ela ama, porque ela está cuidando de si. Então, a meta ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser relevante, ela tem que ter um tempo para acontecer. Ela tem que ser esmartirizada, que nós chamamos. Aí o consciente entende. Aí, assim, são as duas mentes. Neurologicamente corretas, é a ferramenta SMART. E outro ponto também, o que faz muitas vezes a pessoa perder o foco, Thiago, é que às vezes ela, o que ela estabeleceu não é assim tão relevante, ou seja, assim, não está condizente com os valores dela. Eu tive um caso de uma pessoa que o valor para ela, o número 1 é a família.
Então, ela estava estudando para o concurso público, um concurso da magistratura, e ela falou, provavelmente eu tenho que ir para outro estado. Sim. E cada vez que ela compartilhava isso comigo, eu percebi que era uma dor para ela. Então, inconscientemente, ela se sabotava e não estudava, perdia o foco. Então, porque não era o que ela realmente queria. Sim, porque ela sempre falava, eu não quero deixar minha família, mas como que uma pessoa casada vai levar pai, mãe, cunhado, filhos, filhas, assim, tudo junto, assim, para outra cidade? Então, não era assim, não estava de acordo com os valores. E a meta, acima de tudo, para a pessoa não perder o foco, ela tem que ter um equilíbrio, ela tem que ser ecológica. Senão a pessoa ela começa a trabalhar, e ela começa a sentir falta da família, ela começa a perder a saúde. Então, tudo isso vai fazer com que a pessoa ela pare no meio do caminho, ela cria um processo de autossabotagem, ela começa e não termina. Começa e não termina, que daí ela começa inconscientemente a pensar em tudo isso. Então, é muita coisa por detrás do tal do foco, atrás das metas, precisa se trabalhar. Eu sempre indico assim que as pessoas, elas busquem um profissional para que isso seja facilitado. Porque talvez, falando assim, é algo assim distante, porque não é comum. Mas eu vejo assim, nos meus grupos, Thiago, as pessoas, elas atingem metas assim que seriam, assim, para elas impossíveis. Que eu falo assim, muitas vezes, fulano, desenha, acredite, porque daí você cria lá no hipocampo essa informação. Ah, isso está acontecendo. E a pessoa ela começa a ver alternativas, oportunidades. Aí ela se mantém focada. Que quem tem metas, Thiago, quem fica focado, não tem ansiedade, tem muito menos depressão. Todas essas questões mentais é muito diminuído nas pessoas que têm metas que são focadas. Sensacional esse bate-papo aqui hoje. Silvana, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Compartilhar tudo isso com a gente. Eu tenho certeza que você que está em casa acompanhando, em casa, no trabalho, ou no celular, enfim, onde tiver a rede social para acompanhar a gente, despertou alguma coisa aí na sua cabeça. Não é possível, né? Já pode ficar um exercício aí, né, pro pessoal de casa, claro, para escrever as suas metas, né, de forma específica, relevante, que seja alguma coisa que eles consigam controlar, que depende. Porque não adianta, Thiago, eu colocar metas, por exemplo, pro meu filho cumprir, pro meu esposo cumprir. Não, é você tem que cumprir. Isso, mas as pessoas muitas vezes colocam lá uma meta que depende muitas vezes de ser conversado na família, aí não está no controle, ela não consegue mensurar. Tem que ter um tempo, então escreve, tem que realmente escrever, porque as pessoas falam, ah, eu coloquei, mas não colocou? Não coloca. As pessoas têm o hábito de não colocar no papel. Coloca no papel, faz o desenho e, acima de tudo, veja se está ecológico. Nossa, eu vou fazer isso por isso, isso. Eu quero, por exemplo, eliminar peso, porque eu quero ser saudável, porque eu quero estar mais tempo com os meus filhos, que eu quero ver o casamento deles, a formatura, que eu quero ser uma avó ali com energia, presente. Isso. Então, assim, tem muito mais coisas por detrás dessa meta. Então, assim, é muito mais fácil, porque daí é os valores, é o sentimento, é a família, é o amor. E a pessoa, ela pensa tudo isso na hora que ela se deparar com aquela comida deliciosa. Fica Silvana, focada. Obrigado mais uma vez e até uma próxima, hein? Então tá.